que gentilmente aceitou o nosso convite, tendo inúmeros compromissos também, mas aceitou o nosso convite para estar conosco hoje, debatendo este tema. A deputada Janaína Pascoal, que além de deputada é jurista, portanto tem uma vasta história aí na questão jurídica e vai nos ajudar no tema de hoje. Deputada, bom dia, satisfação tê-la conosco. Desculpas que o compromisso anterior atrasou um pouquinho, mas vim acompanhando um pouquinho do debate. Desejo boa semana também a todos, saúde. O que eu penso é que nós teríamos que analisar a situação menos pelo enfoque político e mais pelo âmbito jurídico. Então, assim, esquecendo que nós estamos falando de um governador, fosse um empresário, fosse uma situação de um crime de massa com uma certa organização, né? O que enseja um afastamento, por exemplo, do dirigente de uma empresa, né? O fato das autoridades, pelas vias de investigação, constatarem que esse dirigente está usando a empresa para ou continuar a prática delitiva ou para destruir provas desta prática delitiva. Então, eu não vejo, com todo respeito, né, que esse afastamento do governador tenha a ver com uma questão político-ideológica de esquerda, direita, do partido A ou do partido B. Pelo que está vindo à tona, e obviamente seria possível falar com mais propriedade se tivesse tido acesso à íntegra dos autos, mas pelo que está vindo à tona, infelizmente tudo indica que o governador estava utilizando o cargo e o seu poder, né, sobre o secretário, sobre essas empresas que prestam serviços para o Estado, para destruir as evidências, né, desses possíveis desvios. Que assim, ali a gente tem indícios de corrupção, tem indícios de peculato, tem indícios de lavagem de dinheiro, e nós estamos falando de atos, né, praticados no curso do mandato, com envolvimento direto do governador. Porque assim, por exemplo, o Alex de Madureira, o deputado que está aqui conosco, ele é testemunha de como eu tenho brigado aqui na Assembleia para investigar a aquisição dos respiradores pelo governo do Estado. Né? Foram respiradores comprados acima do preço de mercado, não foram entregues, e a contratação foi uma contratação muito estranha. Então, assim, eu tenho a convicção de que algo errado aconteceu ali. Mas, muito embora eu tenha essa convicção, por enquanto, não existe nenhum indício que ligue a pessoa do governador a essa contratação. Né? Pode ser que no curso das investigações, mas hoje não há. No caso do governador, né, o que acendeu a luzinha vermelha lá no STJ, na Procuradoria-Geral da República, foi o fato do escritório da primeira-dama ter sido contratado. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, mas a advocacia, eu sei, porque a vida inteira eu advoguei, agora me afastei por força do trabalho aqui na Assembleia, mas eu fiquei pensando, eu falei, a advocacia é um trabalho sigiloso. Então, imaginei, né? Podem ter contratado a esposa dele, o escritório, por uma coincidência ou até com uma fé para implicá-lo, sem que ele soubesse, porque a rigor uma advogada não pode contar em casa quem contratou, quem deixou de contratar. Só que, então assim, quero deixar bem claro, né? A contratação é um indício, mas não seria em si suficiente. O problema é que encontraram e-mails do próprio governador intermediando a contratação do escritório da esposa, né? Para piorar, eles mudaram o regime de casamento pouquinho tempo antes da contratação. Talvez ele quisesse ter garantia de que ela, ao receber o dinheiro, não ficaria com o dinheiro só para ela, mas seria do casal, né? Agora, nas buscas e apreensões, encontraram um distrato entre a empresa contratada e o escritório da primeira-dama numa máquina de uma das secretarias
né, que não tinha nada a ver. Então, assim, infelizmente, os indícios são fortes. O cargo de governador é um cargo muito importante, muito poderoso, né? Tô para dizer que até mais do que o presidente da República, porque o governador manda nas polícias. Isso é muito poder, né? Então, assim, eu vejo a decisão do STJ, a pedido da procuradora, como uma decisão eminentemente técnica, pautada na legislação de crime organizado, né? Então, assim, e os fatos investigados foram praticados, né? O que tudo indica, foram praticados no curso do mandato, em meio a uma pandemia, né? Um período de emergência, onde a legislação toda de responsabilidade fiscal foi afastada, né? Então, assim, eu não consigo ver nada de político nesse movimento. É necessário separar um pouco as coisas. A situação do senador Flávio, né, que à época dos fatos investigados era deputado estadual, é grave, não tenho dúvidas. Mas são fatos anteriores que estão sob investigação. No caso do governador, isso aconteceu agora. Inclusive, eu acho até que no lugar de criticar tanto essa decisão, a imprensa deveria ver como ela é positiva. Porque nós temos, infelizmente, uma cultura de só investigar quando os governos acabam, né? Quando a coisa está lá atrás, o que dificulta amealhar provas, entendeu? Perde-se a proximidade dos fatos com a reação estatal. Então, eu vejo com bons olhos, né? Em vários estados, ao que tudo indica, houve desvios, houve contratações suspeitas, mas, por enquanto, não temos notícia de uma ligação direta da pessoa do governador ou governadora, como há indícios fortes no caso do Rio de Janeiro. Então, eu entendo que foi uma decisão correta à luz da legislação penal, da legislação processual penal, né, sobretudo a que trata de organização criminosa. E esse afastamento, se a gente olhar em termos das cautelares disponíveis no processo penal, ele acaba sendo uma alternativa mais branda a uma prisão preventiva. Então, no lugar de achar que é uma perseguição, eu penso que esse afastamento é até uma decisão alternativa à prisão. Eu vejo dessa forma. Maravilha. Bom, então tá aí as considerações iniciais da deputada Janaína Pascoal. Nós vamos fazer o seguinte, a gente já vai pro intervalo para encerrar esse bloco e reiniciarmos o próximo. E aí eu volto perguntando para a deputada, a gente vai estar com todos aqui na tela, obviamente, o deputado Alex de Madureira e também o doutor Marcos. E aí eu volto com a pergunta para a deputada com relação, que é a grande discussão, e foi a discussão nos primeiros blocos do programa, com relação à decisão monocrática, se caberia uma decisão monocrática para este fim. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Salvo engano, é do PT. É do PT, sim. É isso mesmo. Bom, então acredito eu que não tem ligação. Pois não, deputada? O deputado André Ceciliano, que é o atual presidente da Alerj, ele era o cabeça naquela lista do COAF, das movimentações suspeitas. Exato. Então, assim, por exemplo, né, toda vez que vem à tona o caso do Flávio Bolsonaro, que eu entendo que tem que ser investigado, e acho que esse caso... o Flávio, infelizmente, atrapalhou muito a vida do pai, em virtude dessa história toda, mas toda vez que vem à tona, eu sempre faço questão de lembrar, né? Por que ninguém investiga os 42 milhões de movimentação da funcionária lá, braço direito do André Ceciliano? Exato. Então, assim, a Alerj foi alvo daquela investigação. Vários deputados foram alcançados com movimentações suspeitas. O Flávio, na época, era uma movimentação em torno de 1 milhão e alguma coisa. Parece que agora chega a 2 milhões e alguma coisa. No caso do André Ceciliano, eram 42 milhões. Exato. 42 milhões. E assim, o que mais chama atenção é que nesse contexto, o cidadão foi eleito presidente da Assembleia. Né? Uhum. E um dado interessante aqui, o Itzel, ele se elegeu com um discurso de direitista, né? Só que é o seguinte, assim que ele ganhou, ele fechou um acordo com esse Ceciliano e apoiou esse Ceciliano como presidente da casa. Que direitista é esse?
que fecha acordo com um petista que tem uma movimentação suspeita de 42 milhões. Então, assim, infelizmente a situação do Rio é muito dramática, né? É uma situação dramática. Nessa operação de busca e apreensão, né, em que o governador foi afastado, o vice foi alvo. Eu não tenho, assim, nenhum elemento que eu possa trazer para dizer se implica ou não o vice, eu teria que realmente ver os autos. O presidente da Assembleia foi alvo, né? Só que, pelo que eu entendi, o objetivo dessas buscas, no caso do presidente da Assembleia, não foi essa movimentação da assessoria dele. Ele teria loteado, né? Teria havido, entre governador e presidente da Assembleia, um loteamento nos cargos das OS que prestam serviço de saúde no Estado. Que é uma irregularidade gritante, que é algo que nós estamos apurando aqui, Alex é testemunha, na CPI das quarteirizações, entendeu? Então, assim, o que em São Paulo a gente averigua, a gente imagina que possa acontecer, no Rio ninguém tem dúvida. É verdade. Houve aqui milhões investidos nos hospitais de campanha, que a gente agora aqui está apurando, mas pelo menos em São Paulo, os hospitais existiram, foram levantados. No Rio, eles contrataram, pagaram, e os hospitais sequer foram não foi nem inaugurado. Então, assim, gente, desculpa, né? O país tem que tomar jeito, entendeu? Esse povo que desviou dinheiro da pandemia tem que estar na cadeia. Tem que ir pra cadeia. Afastar é pouco, entendeu? A decisão é monocrática. Isso, vamos entrar na questão da decisão monocrática. Em processo penal, as cautelares, em regra, são decididas monocraticamente. Pode pegar qualquer feito penal, quando você vai pedir prisão, quando você vai pedir busca e apreensão, vai pedir interceptação telefônica, né? Tudo isso é monocrático para evitar o trânsito da informação. Porque, em regra, sequer os policiais sabem onde eles vão fazer a busca. Eles são reunidos às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e aí eles são informados onde é que vão acontecer as buscas, né? Então, tudo isso para preservar o sigilo. Agora, uma vez tomada a decisão monocraticamente, o pleno, né, vai ser consultado. Então, não tem nada de errado nessa decisão monocrática. Absolutamente nada, né? Eu vejo essa decisão como um sinal de depuração, entendeu? Eu entendo que é positivo. Mas é um precedente. Qualquer juiz vai querer afastar um governador. Pera lá, gente, nós estamos falando de crimes acontecidos agora, no curso do mandato, em meio a uma pandemia, uma doença grave que abalou o mundo, entendeu? Eles puderam contratar sem fazer licitação. Que é isso? Isso é crime contra a humanidade. É verdade. Ô, Janaína. Vai lá, deputado. Janaína, fazer aqui um comentário com você. A Janaína é uma grande amiga, companheira ali na Assembleia. Nós temos uma afinidade muito grande em vários aspectos. Nós trabalhamos junto na Comissão de Saúde e também estamos juntos na CPI das quarteirizações, que investiga possíveis irregularidades nos contratos das organizações sociais de saúde aqui no estado de São Paulo. Janaína, uma coisa que eu acho engraçada, apesar do governador Witzel ser por muitos anos juiz federal, né, e conhecedor muito do direito, né? O que chama a atenção é o secretário de saúde ser preso e ter tanto poder, né? E o governador dizer que não sabia nada disso, né? Chega a soar estranho isso, né? Questões que passavam ali pela mão do governador, inclusive nas contratações agora das organizações sociais e dos hospitais de campanha no Rio de Janeiro, como a Janaína bem disse, eu tinha falado no quadro anterior, foram 9 hospitais de campanha que foram anunciados e foram investidos recursos nisso, e só 2 foram entregues. Queria ouvir você um pouquinho, Janaína, sobre isso. Me permite uma... Claro, Marcos. Bom, acho que o meu papel é fazer um contraponto aqui, né? Eu acho que é muito fácil a gente defender aí um combate à corrupção, porque é isso que a sociedade quer e necessita, tá?
Quando a gente fala assim, não tenho dúvida que havia corrupção no Rio de Janeiro, por tudo que foi exposto, e-mail, tal, a questão não é essa. Mesmo que não tenha uma certeza, nós precisamos ter uma coisa que é o devido processo legal. Não é porque tem uma dúvida que já foi superada, que nós temos que avançar de forma que não obedeça os direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido, eu discordo da deputada Janaína quando ela compara um dirigente de uma empresa a um governador, a um mandatário. E nós não podemos diminuir a importância da representatividade popular. Eu quero chamar a atenção porque na sexta-feira, no dia que o governador foi afastado, vários membros dessa suposta quadrilha foram presos e ela foi desmantelada. Nesse mesmo dia, a Procuradora da República ofereceu a denúncia contra o governador. Essa denúncia vai ser analisada nessa semana pelo órgão especial do STJ. Se o órgão especial receber dessa denúncia, diz a Constituição Federal que ele poderá ser afastado. Aí a minha questão é, o que havia de tão urgente que não se poderia esperar de sexta-feira até esta semana para que esse afastamento se desse por um órgão colegiado, já que na sexta-feira todos os membros dessa suposta quadrilha foram presos. E também, finalmente, pontuar que é o seguinte, a gente tem que fazer uma análise jurídica, sem sombra de dúvida, crendo que não há componentes políticos por trás. Eu acredito que não haja também, tá? Mas a partir do momento que a deputada Janaína, ela apresenta no debate que a rachadinha do André Suciliano, de 42 milhões, não foi investigado e deixa no ar uma questão política, por que esse caso envolvendo o Witzel também não terá? Entendeu? Só tem política naquela situação que não nos agrada, que não diz respeito ao nosso grupo político ideológico? Maravilha. Deputada. Eu entendi. Na verdade, doutor, o que eu acho que a gente precisaria, eu compreendo as suas ponderações, não acho que esteja equivocado, entendeu? Ao defender que poder-se-ia aguardar essa uma semana. Entendo a sua preocupação com a representatividade de um governador, mas o que eu penso é o seguinte, nós teríamos que sair desse lugar, né, de dizer assim, olha, investiga o dele, não investiga o meu. Eu acho o seguinte, a gente tem que investigar todo mundo, entendeu? Justamente o que assusta é um pouco isso, né? Então, assim, como o Flávio é filho do presidente, é grave. André Ceciliano não está, vamos dizer assim, no centro da discussão, não é grave, entendeu? Nós temos que parar de fazer essa meia-culpa com as coisas, né? Daí a minha defesa, muito embora eu tenha divergências teóricas, tá? Com alguns membros da Lava Jato, tá? Então, assim, eu não concordo teoricamente com todas as pautas defendidas por Deltan Dallagnol, pelo próprio ex-ministro Moro. Podemos até entrar em detalhes. O plea bargain, vou te dar um exemplo. O plea bargain, eu não gosto da ideia de adotar no Brasil o plea bargain. Mas, sob o ponto de vista do precedente, entendeu? Das pessoas serem processadas, serem punidas, serem presas por comportamentos que durante décadas foram entendidos como inerentes à política, eu acho que isso é positivo, entende? No caso, assim, eu vejo uma diferença no caso do Rio de Janeiro. Por exemplo, eu fui a primeira que apoiou quando o pessoal no Amazonas pediu o impeachment do governador do Amazonas. Eu não sei nem qual partido dele, tá? Eu nem sei. Mas, assim, foi esquisita a contratação lá. Mas ali a gente podia até pensar, ele não tomou os cuidados devidos, ele não apurou. Eu não tenho conhecimento de um contrato para passar dinheiro diretamente para ele das empresas contratadas para prestar serviço durante a pandemia. Como não tenho conhecimento de algo parecido aqui em São Paulo, muito embora esteja investigando o contrato dos respiradores, que eu tenho certeza que teve coisa errada ali, só que eu não sei até onde chegou. O senhor entende, doutor? No caso do governador, os documentos que estão aparecendo mostram um envolvimento direto. É muita audácia um governador mandar uma minuta de contrato para uma empresa que está sendo contratada por milhões em meio a uma pandemia
para pagar uma porcentagem para o escritório da esposa. E aí, quando dá a confusão, eles fazem um distrato desse contrato, ou seja, ficou muito evidente, doutor, que ele estava no meio das negociações. Porque, assim, às vezes, por que eu acho que isso não é um precedente? Ou, pelo menos, não deve ser? Todo cargo de poder, ele é muito arriscado, sabe? Ele é muito arriscado. Você é governador, de repente você pega um técnico de uma área de educação ou de saúde, uma pessoa com excelente currículo, esse sujeito começa a fazer coisa errada sujando seu nome, entendeu? Então, assim, você afastar um governador porque aconteceu uma situação numa pasta, eu não acho certo. Mas no caso aqui, doutor, eu fiquei chocada, você entende? Assim, E aí alguém falou agora aí, um cidadão oriundo da magistratura, meu Deus. Exato. Que se elegeu com um discurso, né, da seriedade, da correção. Então, assim, é grave, entendeu? Por isso é que eu acho que, muito embora veja legitimidade no seu temor, doutor, entendeu? Entende sua preocupação, não pense que eu acho assim que o senhor está errado e eu estou certa. Eu vejo o caso como um caso de uma seriedade diferenciada, sabe? Bom, eu vejo um caso. E assim, e outra, só uma coisa. Vamos lá, deputado. Mas será que não é o presidente que está perseguindo? Que eu acho que a dúvida que está posta aí é se o presidente está perseguindo. Até onde eu sei, o potencial candidato a disputar com o presidente em 2022 não é o Witzel, é o Dória. Então, se fosse para armar alguma coisa, né? Não sei, estou aqui pensando em voz alta. Não ia armar contra o Witzel. Não vejo o Witzel como um potencial candidato em 22 contra o Bolsonaro. Quem está com esse papel é o Dória. Então, me parece muito mais uma análise técnica da procuradora e do ministro, e vamos aguardar agora o STJ, eventualmente podem ter uma visão diferente, né? Mas me parece muito mais uma análise técnica do que uma ponderação de ordem política. Até porque, cá entre nós, o pouco que eu conheci do Bolsonaro, eles não têm organização nem para perseguir ninguém. É duro dizer isso, entendeu? Aqui, eles não têm, gente. Vocês não têm ideia. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Ô, deputado, o nosso debate hoje ele teve um formato diferente, mas muito agradável, foi muito boa a participação de todos. Então vamos fazer o seguinte, eu começo com o deputado Alex de Madureira, depois o Marcos Limão, Janaína e eu faço as minhas. 2 minutos para cada um fazer as suas considerações finais sobre o tema de hoje. Deputado Alex. Ô Cláudio, só quero agradecer a participação e agradecer também pela participação na semana passada, na segunda-feira, e teve uma repercussão muito grande nas minhas redes sociais. Que legal. Eu agradeço muito mesmo a oportunidade de estar aqui com você mais uma vez, a oportunidade de rever a Janaína aqui, mesmo aqui no vídeo, ouvindo a sua voz, ao Marcos, também o Jefferson, a Simone, agradecer a Simone de novo. A Simone, eu quero, quando a gente vê a Simone, a gente imagina a voz dela, né? É muito legal. Então, parabéns à vida pela prestação de contas que dá a toda a população de São Paulo, pela forma descontraída e pela forma séria que leva as questões políticas toda segunda-feira, trazendo esse debate aqui para nós. Maravilha. Suas mídias sociais, deputado? Alex de Madureira. Instagram, Facebook, Twitter, todo Alex de Madureira. Alex de Madureira. Você vai ver lá uma foto bonita lá, Cláudio. Maravilha. Vamos lá então, professor Marcos. Até 2 minutos para suas considerações finais. Quero agradecer, Cláudio, a você, ao pessoal da Rádio Vida, agradecer ao deputado Alex Madureira por essa manhã gostosa, proveitosa e muito debate, agradecer ao deputado Janaína pelo debate também, muito inteligente, e pontuar finalmente que os argumentos foram expostos de maneira muito inteligente, e a mensagem que eu queria deixar no final, que é a seguinte: o problema de corrupção nós não conseguiremos enfrentar sem uma consciência coletiva, sem um compromisso do cidadão que no seu dia a dia diga não para aquela vantagem indevida, seja na hora de dar uma caixinha para o guarda, seja na hora de furar uma fila no supermercado, porque é com esse amadurecimento de cada um que nós vamos construir uma sociedade sem corrupção. Nós não vamos acabar com o crime
endurecendo a pena. Existe um efeito dissuasório, de dissuasão, de praticar crime em aumentar a pena, mas isso não acaba. E o que realmente vai nos conduzir para uma sociedade democrática, livre de corrupção, com mais justiça social, é investirmos no fator humano, é investirmos na nossa consciência de que os nossos atos, enquanto pessoas, atos individuais, eles se refletem para o coletivo. E aí, dizer que nós não teremos políticos honestos se a sociedade em si for corrupta, porque a classe política é o espelho da sociedade. Então, com essas palavras, eu quero desejar a todos uma boa semana e agradecer pelo espaço. Maravilha. Marcos, se tiver alguma mídia social que você queira passar para o pessoal fazer contato, fique à vontade. Pois não, meu Instagram é marcos.limão, vocês me encontram lá e estou à disposição para mais debates, mais esclarecimentos. Maravilha, querido. Muito obrigado pela sua participação. Nós vamos ouvir agora a deputada Janaína Pascoal. Eu quero fazer aqui a leitura de uma consideração, deputada, de um ouvinte. Alexandre Salgueiro diz assim: Janaína Pascoal, você é demais. Fala tudo que nós do bem pensamos. Então tá aí a colocação do nosso ouvinte. 2 minutos, deputada. Primeiro, quero agradecer a oportunidade, né, cumprimentar todos os colegas que participaram aqui dessa conversa, desejar uma semana abençoada para todos, com muita saúde. E aí, fazendo o papel da chatinha, né, lembrar que nós já tínhamos números elevados, números absolutos, né, de mortes por Covid. Agora, infelizmente, nós também estamos com números elevados do ponto de vista proporcional, né, então os números comparados com a nossa população. O que isso significa? Né? Significa abdicar de viver? Significa não trabalhar? Não, não é isso, mas significa a necessidade de seguir atento, né? De cuidar da saúde da gente, dos outros, evitar aglomeração, né? Usar máscaras, levar consigo álcool gel, tentar proteger aquelas pessoas que têm as situações de comorbidade, idade mais elevada. Então, assim, levar essa doença a sério, a doença é grave, e eu acho que a postura, né, frente a uma situação como essa, também tem a ver com a responsabilidade, né? Quando a gente cuida da saúde, a gente está cuidando também do que é público. A corrupção, o professor Marcos falou bem, a corrupção, ela tem várias frentes, entendeu? Então, essa responsabilidade, né, com o que é do outro, com o que é de todos nós, ela é muito importante. Então, assim, vamos nos cuidar, né, saúde para todos. Essa situação do Rio, eu até falei esse fim de semana, né, poxa, já que o Huck gosta tanto do Rio, ele podia se preparar para concorrer ao governo do Rio. Teve gente que interpretou como ironia, não estava sendo irônica, estava falando mesmo a verdade, porque a gente não vê quadros novos no Rio de Janeiro, né? A gente não vê. Meu sonho de consumo para o Rio seria o Gabeira no governo, mas já conversei com ele, ele disse que não quer. Então a gente tem que começar a criar alguém novo, entendeu? Para enfrentar esse desafio, né? O Rio talvez seja um desafio mais alto até do que o Brasil, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus. Muitíssimo obrigado, até a próxima. Deputada, suas mídias sociais, sei que a maioria das pessoas já devem segui-la, mas aproveita e deixa as mídias aí. Olha, pode ser o Janaína do Brasil no Twitter, Janaína Pascoal Oficial no Face, Janaína C. Pascoal no Instagram. Cada lugar é um nome, mas sou sempre eu. Maravilha, querido. Muito obrigado pela sua participação aí. Vamos então às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, queridos, vamos lá. O tema de hoje é um tema que certamente mexeu com o Brasil todo. O afastamento de qualquer governador, de qualquer estado, certamente traria repercussão, mas naturalmente o governo do Rio, o governo de São Paulo, que são as principais capitais, chamam a atenção. No caso do governador do Rio, chama a atenção exatamente pelo fato de tudo aquilo que ele defendeu. É um governador de primeiro mandato, ou seja, não tinha envolvimento político, era juiz, portanto um ex-juiz que assume um governo do estado e que gera na população um sentimento, um desejo de que este governo, depois de 4 governadores que passaram por processos aí de corrupção, inclusive um deles hoje, o Cabral, está preso, imaginava-se que este governador ele faria algo diferente. De
De qualquer forma, eu quero dividir a minha consideração final em duas partes. A primeira parte mencionando o fato de que nós não podemos levar na máxima de 2 pesos, 2 medidas. Ou seja, eu usei aqui um termo que eu aprendi em Minas Gerais, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Nós temos que levar em consideração que nós não podemos defender quando é aquilo que nós acreditamos que é o correto e simplesmente condenar ou defender que se use de alguns meios que nós não concordamos conosco quando é a favor do outro. Nós precisamos ter uma posição equilibrada. E aí faço aqui a minha consideração com relação à deputada Janaína, que sou seguidor da deputada, vejo sempre as considerações da deputada, e algo que me chama a atenção é que a deputada, ela nunca defende um lado só. Ela defende aquilo que é o correto. Se o correto serve inclusive para que haja linchamento dela, ela não tá nem aí. Ela simplesmente vai lá e coloca o posicionamento dela. E eu acredito que é por aí. Nós, como cidadãos, nós temos que defender a política não com base em partidos políticos, não com base no meu gueto, na minha turma, mas eu tenho que defender aquilo que é certo com quem faz certo e aquilo que é errado com quem faz errado, independente de partido se fez certo ou se ele fez errado. Então, essa é a primeira parte da minha consideração. E a segunda com relação ao que aconteceu com o governador Witzel, gente, é muita coisa que aconteceu, é muita denúncia. Então, imaginar a possibilidade de nada ter acontecido e que ele vai se defender e que ele vai ser inocente é praticamente inocência. É praticamente um ato de inocência. Porque o que se descobriu lá e aquilo que veio à imprensa, aquilo que está na justiça, é algo muito grave e eu não diria que ele foi audacioso, não. Eu diria que ele foi burro. Ou seja, tudo que fez e a forma que fez é de muita burrice. Ele é ex-juiz, portanto conhece o trâmite processual. Tudo que fez significa que a corrupção, ela tomou conta de tal forma ao ponto de a pessoa não perceber o caminho que estava adotando e o caminho tão errado que estava adotando. Então, como cristão, e a Rádio Vida é uma rádio que leva consigo esta máxima, o meu desejo é que Deus abençoe o nosso país e que nós, como cidadãos, comecemos a olhar melhor para a política. Nós não podemos nos esquivar da política como, infelizmente, muitos cristãos fazem. Os valores cristãos do caráter, da ética, inclusive o caráter de Cristo, ele deve ser a base da nossa vida e nós devemos sim olhar para a política com outros olhos. Nós devemos influenciar na política, eleger candidatos que tenham os mesmos valores para que esses valores possam se expandir para toda a sociedade. Quanto mais nós nos esquivarmos da política, fugirmos da política, mais nós vamos eleger pessoas que não têm nada a ver com aquilo que nós defendemos. E eu não estou falando aqui de ideologias, não. Estou falando de caráter de Cristo, de termos um caráter de seriedade, de retidão e de sermos éticos em tudo aquilo que nós fazemos. Agradeço a participação de todos vocês. Temos o Word Cloud de hoje? Deixa eu olhar aqui para ver se já entrou. Nossa Word Cloud de hoje, que são as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes. Então vamos lá ao resultado. Já está na tela? Já está na tela? Então vamos lá, ó. Afastamento, sim. Então a decisão do povo é essa, afastamento sim. A segunda palavra mais citada aí fica entre prisão e corrupção. Então, ou seja, o povo tem que ser preso, é a quarta palavra. Então o povo desceu o cajado mesmo, não tem conversa não. Ou seja, errou, meu amigo, errou, vai pra cadeia. Se dispôs a ser político, se dispôs a estar representando a população, faça o seu trabalho com ordem e decência. Então tá aí a consideração dos nossos ouvintes, tá todo mundo na tela aí? Todo mundo na tela, é aquela hora do tchauzinho, deputada, Marcos, deputado, tchau. Só mandar um tchauzinho pro povo aí pra câmera. Deus abençoe vocês, obrigado por mais um debate. Segunda-feira que vem, debate político de novo. Vamos tratar de política até que você entenda a importância da política e você vote com consciência. Forte abraço, Deus abençoe a todos.